Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nick Tecnologia. Na aula de hoje eu vou estar mostrando como se faz trabalhos, TCCs e monografias através das normas ABNT. As normas ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem como objetivo padronizar trabalhos, TCCs e monografias. Nós vamos usar o programa Word 2016. Vamos lá? Elementos obrigatórios são pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo e sumário, textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão e pós-textuais, folha de aprovação e referências. Bom, vamos iniciar a partir da capa. Primeiramente, vocês deixam o seu texto centralizado clicando nesse botão aqui em cima. Em sequência, você já vai ter que mudar a formatação do seu texto, para depois não ficar diferente do espaço entre linhas. Por exemplo, aqui nós podemos usar ou Arial ou Times New Roman. Só que eu vou usar o Arial porque ele é um pouco maior. E o tamanho eu vou deixar em 12, que é o padrão, né, das regras ABNT. Aqui em cima também tem a opção de espaçamento entre linhas e parágrafo. O espaçamento entre linhas da regra ABNT é de 1,5, então já deixem marcado. Após isso, nós vamos na guia Layout e em sequência em Margens, porque a gente precisa mexer na margem para poder deixar o padrão das normas ABNT. Margem superior de 3 centímetros. A margem à esquerda de 3 centímetros. Margem inferior de 2 centímetros. E margem à direita de 2 centímetros. Feito isso, dá um OK. Pronto, agora está no padrão e nós já podemos começar a nossa formatação. Primeiramente, vamos colocar o nome da universidade ou escola que você vai fazer o trabalho, tudo em maiúsculo. Universidade de São Paulo. Só um exemplo, tá? Após isso, você vai colocar também, se tiver, a abreviação dessa universidade. Universidade de São Paulo, USP. Agora eu vou clicar aqui em cima, nesse botão, para mim ter uma base de quantas vezes o Enter eu preciso apertar para vocês fizerem igual eu. Então eu vou clicar 6 vezes o Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Agora eu vou colocar o meu nome completo. No caso, se tiver mais de um integrante, é só colocar embaixo. Isso. Agora eu vou clicar 8 vezes o Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Após clicar 8 vezes, eu vou colocar o meu título. Que na minha situação, eu vou fazer um exemplo do trabalho que eu fiz uma vez. Que era de sistemas inteligentes. Aí eu vou deixar ele em negrito. Após feito isso, vou dar um Enter. Embaixo eu vou tirar o negrito e vou colocar o meu subtítulo. ERP voltado para pequenas empresas. Certo? Embaixo, na minha situação, eu também tenho uma abreviação desse nome, que é o SIERPPE. É a abreviação do trabalho ali. Agora eu vou clicar 1, 2, 3, 4 vezes o Enter e vou colocar, deixa eu ver se está correto aqui, vou clicar mais uma vez. E vou colocar agora a cidade, a minha cidade, né? Que é a cidade de vocês, então vocês vão colocar aí. E também o ano, perfeito? Agora que já fizemos a capa, vamos fazer a folha de rosto. Vou clicar aqui até ir para a próxima página. Eu vou tirar essas marcações por enquanto, ok? A capa ficou desse jeito, bem uniforme. Agora vamos para a folha de rosto. Primeira coisa da folha de rosto é o seu nome completo novamente, ou os nomes dos integrantes que você tiver aí no trabalho. Eu vou marcar essa opção aqui em cima novamente, que aí eu vou poder ver quantos espaços eu vou dar para vocês terem uma referência. Então aqui eu vou clicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes o Enter, 6 vezes. Pronto. Aí, após isso, eu vou colocar o nome do meu trabalho, o título, tudo em maiúsculo novamente, Sistemas Inteligentes.
certo? E após isso eu vou colocar meu subtítulo: Sistemas Inteligentes voltado para pequenas empresas. Lembrando que eu tenho essa abreviação, ok? Após isso, nós vamos agora dar 6 vezes o Enter novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Aí é importante, essa etapa aqui tem sempre um texto que os professores ou orientadores pedem, ele ficar à direita, ok? Então vamos aqui, vamos clicar à direita. Após isso eu vou tirar isso aqui, para não ficar atrapalhando, e eu vou escrever lá, trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né? Apresenta a Se eu segurar o Shift e o Enter, ele vai dar um espaço mais curto, que é o que eu quero. Universidade. Tá? Universidade. Vamos corrigir isso aqui assim. Universidade de São Paulo, que é a USP, certo? Após isso, com o requisito Shift Enter, parcial a obtenção do título de bacharel em ciência da computação. Esse é um exemplo, né? Você colocaria o seu curso aí. Vamos digitar 2 vezes o Enter. Orientador. Aqui você colocaria o nome do seu professor, certo? Após isso, a gente precisa também dar umas 3 vezes o Enter aqui. Acho que 3 vezes está de bom tamanho. Voltar o texto para centralizado, que é só essa etapa aqui que é à direita, e colocar novamente, deixar mais uma vez o Enter, 4 vezes então. Novamente, você colocar a sua cidade e também o ano que você está realizando esse trabalho, ok? Vamos dar um Enter aí e vamos para a próxima etapa. A próxima etapa agora seria o resumo e o abstract, certo? Vamos lá, vamos começar com o resumo. Eu tenho um exemplo aqui, que é do meu trabalho. Eu vou apenas selecioná-lo e colá-lo ele aqui, certo? Aqui eu vou precisar apenas deixar em negrito o tamanho, ele já está correto em Arial, tamanho 12. A única coisa que o resumo tem, que ele pode ter no máximo aí 500 palavras, então não pode ser um texto muito grande, e tem que ter as palavras-chave embaixo, né, como ERP, escolha de ERP, as palavras são principais que vão haver no resumo. Vamos clicar aqui e vamos inserir quebra de página, que aí nós vamos diretamente para a próxima página. Aqui eu vou colocar o resumo em língua estrangeira. Normalmente nós colocamos em inglês, porque é a língua universal. Mas aí se você quiser colocar outra língua, mas é melhor colocar em inglês, que a maioria das vezes é o pedido, certo? Então vou copiar ele aqui, tá aqui o abstract, e vou colar ele aqui. Eu tenho que deixar essa primeira etapa aqui em negrito, e aqui os keywords também em negrito. Você pode ver que é o mesmo texto, só que... Bom, vamos lá. Após fazer a conclusão do resumo e abstract, está tudo corretamente, nós vamos digitar aqui sumário, mas não vamos mexer, vamos dar uma quebra de página, porque depois que nós fizermos todo o trabalho, o sumário ele sempre é feito por último, ok? Após isso, eu vou pegar uma cópia que eu tenho aqui de uma introdução, para podermos ter uma referência.
Essa introdução foi feita por mim na época que eu fiz o trabalho de conclusão de curso. Vamos voltar aqui. Perfeito, vou dar um Ctrl C. Ele já vem com a formatação totalmente diferente, né? Então a gente vai ter que selecionar ele. Página inicial. Arial 12. Perfeito. Aqui na introdução já está em negrito, já está tudo certinho. O que eu acho importante vocês já adicionarem vai ser a numeração. Após ele fazer isso, depois nós vamos poder fazer automaticamente o sumário. Por isso que eu preciso colocar uma numeração. Número 1, o número 1.2 ponto. Por que 1.2 ponto? Porque aí ele vai ser um complemento da introdução, certo? Então a pergunta de pesquisa é um complemento da introdução, ok? Vamos clicar aqui no final, inserir quebra de página. Nós já vamos direto para a próxima página. Vamos agora para a conclusão. A conclusão também já tem uma pronta aqui, ok? A conclusão ela não pode ser muito grande, apesar da minha aqui ser até aqui um tamanho considerável. Vamos colocar aqui conclusão. Novamente, ele já vem sem formatação. Vamos lá colocar a formatação padrão. Perfeito. Conclusão sempre em negrito, tudo maiúsculo, corretamente. Vamos agora novamente dar uma quebra de página. Pronto. Agora chegamos a uma etapa muito importante aí, principalmente para a TCC, né? Que é a folha de aprovação do projeto. Primeiramente, vamos deixar aqui centralizado e vamos escrever folha de aprovação do projeto, certo? Deixem em negrito. Novamente eu vou usar isso daqui para nós termos uma base de espaço, ok? Vou dar 2 vezes o Enter, 3 vezes. Pronto, 3 vezes o Enter. E agora eu vou colocar o meu nome completo. Claro que eu tenho que selecionar aqui e tirar o negrito. Perfeito. Agora eu vou apertar uma vez, 2 vezes o Enter, certo? E vou colocar o nome do nosso trabalho novamente. Sistemas inteligentes. Abaixo dele eu vou colocar meu subtítulo. Sistemas inteligentes ERP voltado para pequenas empresas, ok? Lembrando que aqui eu também tenho a abreviação, certo? Agora eu vou colocar 3 vezes o Enter, 4 vezes, e vou colocar um textinho aqui que eles sempre pedem para estar colocando na folha de aprovação, que é esse daqui, ó. Esse aqui é um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente esse, mas normalmente esse daqui já tem pronto, né, em alguns lugares. O próprio orientador, ele já, né, te ajuda referente a isso. Então é o projeto de pesquisa apresentado ao curso de bacharelado, isso no caso é para faculdade. Quem for fazer trabalho para escola, assim, normalmente não precisa disso, tá? Não precisa da folha de aprovação. Mas se você quiser deixar realmente padronizado, você tem que ver se seu professor também, seu orientador, ele vai pedir isso para você. Ciência da computação. No caso era o curso no qual eu fazia, né? Prestar atenção aqui para me digitar um pouquinho mais rápido. Como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em
ciência da computação, vírgula, sob a orientação. Aí você coloca aqui do professor. Aí você coloca em nome do orientador, certo? É isso aí. Após isso, acabou ainda não, né? Tem uma base aqui, quanto falta para terminar ali, não dá. Vamos clicar aí umas 3 vezes no Enter e vamos colocar um espaço para a pessoa pôr a data. Aqui eu tô colocando com underline, tá? Pode ser assim mesmo, fica bom também. Embaixo, aqui nós precisamos de um espaço para assinatura do orientador. Aqui, assinatura do orientador, certo? Pronto. Aqui embaixo tem algumas observações também. Normalmente, quando você colocar à esquerda aqui, observações. Normalmente o orientador ele vai colocar algumas observações sobre o seu trabalho, qualidades, defeitos. Vai de professor para professor também. Aí se você deixa aí umas 4 linhas, já está de bom tamanho aí para ele colocar qualquer observação. Aqui eu acho que ficou muito junto. Aqui dá pra gente melhorar um pouquinho. Aqui, ó. Dá uma olhada aí nos espaços aí para comparar, ver se tá igual o seu. Mas ficou muito bom aqui, bem organizado para colocar data. Tem um espaço grande para assinatura e as observações também tem bastante espaço. Então é isso daí. Bom, agora nós vamos estar fazendo as referências bibliográficas. Vamos dar um enter aqui para deixar no finalzinho. Eu também já tenho uma referência aqui, que eu já fiz do meu trabalho. 2 referências, para vocês terem uma base dos 2 jeitos. Certo, aqui já vem com a formatação toda errada também. Vamos deixar padronizado, Arial 12, perfeito. Ok. E aqui, vou tirar isso aqui para ficar melhor para observar. O que é necessário na questão da referência? É muito importante. Você precisa ter o nome do autor, tá? O nome do livro. Nessa situação é esse livro, né? Pequenas e Médias Empresas e tal. E a revista Análise, que era de uma revista que eu peguei essa referência. O volume da revista, o número da revista. Aqui são as páginas que tem essa referência, da página 57 até 72. E o ano que foi publicado a revista, em agosto de 2004. O acesso pela internet é um pouco mais fácil. Você apenas coloca o sinal de maior e menor aqui no finalzinho. Isso daqui é uma URL, né? Para quem não sabe, é o link onde é o site onde você procurou esse acesso. E você tem que colocar quando foi feito esse acesso, acessado em dia 25 de janeiro de 2018. Isso aqui é bem simples a referência, mas é muito importante e é obrigatório em qualquer trabalho. Bom, agora vamos realizar o sumário. É que o pessoal tem mais dificuldade. Vamos subir até onde nós deixamos o espaço para pôr o sumário. Primeiramente, tem que colocar a numeração nas páginas. Para você colocar a numeração nas páginas é muito simples. Eu venho aqui na guia Inserir, número de página. Normalmente nós deixamos no fim da página à direita. Ele vai colocar a numeração de 1 ao 9, que é a quantidade de páginas que eu tenho. E aqui na capa, pode ver que eu já tirei. Mas se tiver esse número aqui, o número 1, na capa não é interessante ter a numeração. Então você vem aqui e seleciona essa opção. Que é o que ele vai fazer? Ele vai contar a capa, só que ele não vai ter numeração. Então começa a partir do 2, 3, 4 e assim por sequência. Acabou de fazer todas as alterações, você vem aqui em fechar cabeçalho e rodapé. Pronto. Vamos voltar lá para o sumário. Aqui. Aqui eu posso apagar o sumário, porque automaticamente ele já coloca o nome para mim. Ok?
E eu preciso agora indicar o que vai ter no sumário pela numeração de página. A gente precisa fazer isso. Então, nós vamos vir aqui na guia Referências. E em seguida, eu preciso colocar a introdução, selecionar ela e colocar em adicionar texto nível 1. Ele já está marcado aqui. Se não tiver marcado, você já marca. Pergunta de pesquisa, você pode observar que ele é um subtítulo da introdução. Então, ou seja, ele precisa ser de nível 2. Okay? A conclusão, ele é de nível 1, porque não é um subtítulo de nada. Então, vamos colocar nível 1. As referências bibliográficas, elas também são importantes. Ela vai no nível 1. Somente quando for 1.2, que é nessa situação que você coloca nível 2. Se você tiver algo 1.2.3, por exemplo, aí você coloca em nível 3, porque ele está referenciando introdução, que está referenciando pergunta de pesquisa, que está referenciando uma outra situação. Correto? Pronto. Agora vamos clicar aqui, bem no início da página. Agora vamos inserir o sumário automático. Certo. Aqui foi bom ter dado esse problema. Aqui nós vamos corrigir da seguinte maneira. Vamos selecionar aqui para vocês poderem ver que posso também editar o sumário. Isso é importante. Vou selecionar até aqui e vou apagar. Pronto. Aí você pode ver que tem a introdução e a subsequente da pergunta de pesquisa você pode observar que ele está em minúsculo, porque é um subtítulo da introdução. E estão na mesma página. Conclusão 7 e bibliografia 9. Aqui está um sumário perfeito. Bom, pessoal, é somente isso mesmo, ok? Eu acredito que ficou de bom tamanho, eu acho que ficou bem interessante. E para quem foi ajudado para isso, eu acho importante vocês deixarem o seu like aí, compartilhar com o pessoal que precisa desse tipo de material, tá ok? E até mais.